Oi, tudo bem? Cerca de 70% da população já acreditou numa notícia falsa sobre a saúde. Os dados são de uma pesquisa realizada pela revista Nature com 16 mil pessoas de 16 países, incluindo o Brasil. Sobre o assunto, eu converso com o cirurgião geral e gastroenterologista Marlos Volney de Moraes. Ele também é diretor administrativo da Unimed Curitiba, de onde fala conosco. Tudo bem, Marlos? Tudo bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez e pela possibilidade aí de trocar algumas ideias. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Como que as fake news cresceram de forma tão assustadora, principalmente nesse segmento da saúde? Eu acho que as fake news elas vêm no embalo de uma comunicação mais frequente, mais veloz, mais fácil até, né, pelas possibilidades aí que as várias mídias trouxeram, né? Hoje a gente recebe informação por várias mídias, né? Muito menos pela leitura, que infelizmente é uma dificuldade que a gente tem aí hoje em relação, especialmente às gerações mais jovens, né? Os mais antigos ainda têm o hábito da leitura em livros e em textos, né? E até na escrita, né? Mas eu acho que essa possibilidade de comunicação mais veloz, essa comunicação mais fácil, né? Ela acaba propiciando a manifestação também, né, de pessoas que muitas vezes não estão preparadas para abordar os assuntos que abordam, mas que, da maneira como apresentam, né, e às vezes até por questões eu sempre digo que a comunicação ela envolve todos os sentidos, né? Vocês que são comunicadores sabem muito bem disso, mas ela envolve todos os sentidos, né? A escuta, a fala, a visão principalmente, né? E as telas, eu acho que as telas proporcionaram essa possibilidade de você ter uma visualização mais fácil, uma visualização mais encantadora, até do ponto de vista aí, quando a gente já viu o canhão ali para as fake news, né? Ela é mais encantadora. E se eu tenho associado essa visualização mais fácil, essa visualização mais bonita, mais colorida, né? Se eu tenho uma música de fundo ou uma fala que seja muito convincente, eu consigo, muitas vezes, vender uma ideia, né? Nós estamos vivendo aí uma era de comunicadores jovens, de comunicadores que muitas vezes estão desenvolvendo ainda conteúdo, desenvolvendo experiências, e essa possibilidade de vender a minha ideia e tendo likes, né, que é a grande caçada, né, de hoje em dia, e que isso de alguma forma repercute financeiramente, isso acaba me direcionando muitas vezes para um caminho que nem sempre é o caminho da verdade científica, né, porque a gente sabe, como nós temos um tema aqui que é especificamente saúde, né, eu não vou entrar na esfera política, mas eu posso convencer as pessoas, do ponto de vista de saúde, explorando o desconhecimento que muitas pessoas têm de algumas coisas que são muito importantes na área de saúde. Então, isso favorece, né, muito o crescimento das chamadas fake news, especialmente na área de saúde. Dr. Marlos, a inteligência artificial também colabora para esse processo de disseminação de informações falsas, né, sobre a saúde? Certamente. Por quê? Porque eu acho que a inteligência artificial é uma metodologia, me permito, não quero reduzir tanto a inteligência artificial a isso, mas uma metodologia de produção de conhecimento que é baseada no que as pessoas depositam nas redes, que depositam como conteúdo nas diversas formas de mídia, nas diversas formas de registro de dados. A gente tem alguns exemplos aí de que muitas vezes a informação que eu busco na área de saúde, se eu colocar, dependendo da maneira como eu faço o prompt, da maneira como eu solicito o prompt, eu vou ter respostas completamente diferentes para a mesma questão. Se eu não sei fazer a pergunta correta, eu provavelmente vou receber uma resposta que talvez me satisfaça parcialmente, mas que me satisfaça. Então, a grande questão que eu vejo na inteligência artificial é ela propiciar
informações, né, que nem sempre são as melhores possíveis, nem sempre são as mais completas, ou nem sempre são as mais comprovadas, do ponto de vista científico, mas que isso pode vir, inclusive, com um encantamento adicional de uma imagem, um encantamento adicional de uma referência, que nem sempre é a referência mais adequada para aquele tema, né? Então, a inteligência artificial, ela favorece não só o desenvolvimento de grandes conteúdos bons, mas também de uma grande quantidade de conteúdos que talvez não sejam completamente falsos, mas que sejam parcialmente verdadeiros. Então, nesse aspecto, eu acho que a inteligência artificial, ela, como a gente tinha comentado, ela muitas vezes impressiona mais pelo texto, impressiona mais pela imagem que pode gerar, e que isso, para as pessoas de um nível médio de conhecimento, acaba sendo um convencimento, né, de que aquilo é a verdade absoluta, de que aquilo é a maior evidência científica atual, né? E quais são os prejuízos provocados por tanta desinformação, por tanta notícia falsa? Se você me permite, eu vou colocar uma letrinha diferente no desinformação. Eu acho que o que nós temos hoje é uma desinformação. Diz no sentido de ser prejudicial do ponto de vista de ser um erro de informação, né? A desinformação é quando você não recebe a informação, né? Que pode, obviamente, estar dentro do contexto exatamente da tua pergunta, do que você falou agora, né, sobre as questões das informações ruins, né? Mas a desinformação é aquela que dá uma informação ruim como sendo verdadeira, que é a própria fake news, né? Nesse sentido, o efeito que ela pode provocar, e aí eu chamo muito a atenção das pessoas que buscam temas específicos. Vou colocar aqui genericamente e aleatoriamente. Diabetes. Eu quero uma informação sobre diabetes. E dependendo do prompt, ou dependendo da pergunta que eu faço a algum sistema de busca dessa informação, eu pergunto, o que é o diabetes tipo 1? Eu vou receber uma informação que, na enorme maioria das vezes, ela vai estar correta desde o princípio. Ela vai explicar que é diabetes tipo 1, uma diabetes que pode ser congênita, e que tem ali uma sequência técnica que diz, puxa, essa é a resposta que eu queria. Mas se eu começar a perguntar um pouquinho mais, e aí o texto muitas vezes me provoca isso, ele faz com que você busque mais informações, que ele até diz, olha, você precisa mais informação? E aí eu coloco lá, como é que se trata, quais são os tipos de insulina, por exemplo, que eu preciso para substituir a insulina natural, a insulina do pâncreas, né? E aí eu começo a receber outras informações. Estas informações, dependendo do que aconteça, elas podem vir na forma de texto, mas pode sugerir um vídeo. Aí você clica, porque o vídeo é mais tranquilo, você vê a pessoa, você vê alguém falando, e de repente entra uma pessoa que eu não sei quem é, que é da universidade do norte, não sei da onde, de que país, etc., que eu não tenho a mínima noção se é de fato, né, uma pessoa que tem um conhecimento profundo sobre o tema, e para mim aquilo soa como se eu tenho, se o meu conteúdo, né, de conhecimento, ele é relativamente pequeno em relação ao tema, eu acabo entendendo que aquilo é uma grande verdade. Puxa, é uma pessoa que está falando sobre isso, e eu sempre, assim, desde quando as pessoas nos procuram para falar sobre isso, eu digo assim, olha, presta atenção, se for uma pessoa muito encantadora, se for uma pessoa que fala muito de forma a não permitir que você respire, né? Ela vai falando, o texto começa a ficar muito longo, e de repente lá no final tem alguma venda, se associe, faça um vínculo, isso geralmente tem um interesse, entre aspas, comercial, tá? Muitas vezes é para ganhar like, mas tem um interesse comercial, às vezes até venda de alguns produtos. E isso, infelizmente, a gente percebe hoje como um dano, e aí eu colocaria, dentro da pergunta que você me fez, eu colocaria isso como um dano, porque eu passo a consumir produtos que não têm
a base técnica ou a ciência que subsidie o consumo dele para aquele objetivo que eu pretendia. Então, eu acho assim importantíssimo que os meios de comunicação alertem para modelos, comportamentos, sistemas que te conduzem a um consumo desnecessário ou um consumo, às vezes, prejudicial de algum produto, algum material. Talvez um dos exemplos mais atuais, né, sobre o tema e aqui vou fazer um parênteses, me permita essa digressão aqui, canetas emagrecedoras. Uhum. Obesidade é uma situação que nós, de fato, precisamos combater. A obesidade, ela causa dano às pessoas de uma forma geral, não só nas questões de saúde, mas às vezes até nas questões do comportamento do dia a dia. Mas quando eu falo em caneta emagrecedora, para mim tem duas situações que nós precisamos pensar. Primeiro, não são canetas. Caneta é um instrumento para que eu imprima tinta sobre papel. Isso é uma caneta, certo? Quando eu chamo de caneta, e esse é um termo que eu combato religiosamente, quase como um dogma, mas caneta é para escrever. Tá? Quando eu falo em caneta emagrecedora, que é a injeção de uma substância no corpo, eu estou, na verdade, falando sobre seringas injetoras de medicamentos. Se ela vai ser emagrecedora ou não, ela vai me ajudar a mudar um comportamento que vai me fazer emagrecer, certo? Então, eu entendo que o termo caneta emagrecedora é, por si só, um fake news. Porque, primeiro, ela não é uma caneta, ela tem a injeção do medicamento que tem todas as consequências, né, todos os danos possíveis também ao organismo, todas as exigências metabólicas que esse medicamento vai proporcionar, e ela nem sempre é emagrecedora. Tá? Por quê? Porque ela vai depender também de uma mudança de hábito. E as pessoas hoje adotam caneta emagrecedora como sendo a suprassumo das condições. Então, a gente precisa começar a pensar se todo esse comportamento, né, focado nessa linha, se ele está adequado. Eu sempre chamo a atenção, só para não estender demais a minha fala, mas esses remédios são remédios para tratamento de diabetes. Eles foram desenvolvidos para tratamento de diabetes. Então, não são, na prática, embora tenham esse efeito, tá? E ajudem, muitas vezes, não estou criticando, desde que o tratamento seja um tratamento organizado, orientado por profissionais de saúde, preparado para isso, né? Especialmente por médicos, porque a gente sabe as consequências, que a gente tem visto, infelizmente, danos graves à saúde, inclusive com óbito, felizmente raros, mas que existem, né? E que a gente precisa pensar um pouco. Então, se você me perguntar sobre dano, existe dano, inclusive, de risco de morte. Doutor Marlos, além da sua vasta experiência, né, clínica como médico, tem também a sua experiência humana, né? Eu também já passei dos 50, então a gente já tem uma percepção da vida e das situações um pouco mais atenta, né? E levando até esse exemplo que o senhor deu, né, sobre as canetas emagrecedoras. Qual será o mecanismo que faz uma pessoa se encantar por uma notícia que às vezes está tão nítida que é falsa, né? Qualquer pessoa que procurar uma informação na internet sobre as canetas emagrecedoras, muito rapidamente vai aparecer ali, indicado para casos de diabetes. Mas a pessoa acaba se encantando e buscando esse medicamento para um outro fim, né, que geralmente é o emagrecimento. Hoje, por exemplo, que a gente está gravando essa entrevista, foi feita uma super apreensão de canetas emagrecedoras, né, ali na região oeste do estado. Então, qual que é esse paradoxo, assim, né, de se você tem fontes seguras, né, confiáveis de informação, como é o caso aqui do Saúde e Debate, por que a pessoa corre, arrisca e cede a essa tentação de pegar uma informação falsa? Eu acho que a facilidade, né, e a sedução. O que a gente percebe é que existem pessoas que têm
muita facilidade em vender produtos, né? Vamos colocar dessa forma, assim, olhando muito o aspecto comercial envolvido, né? Tem pessoas que seduzem e dizem, puxa, você não percebeu que você precisava disso? Né? Essa é uma mensagem que hoje a gente tem muito nessa mídia. A neurociência, ela mostra muito exatamente esse tipo de comportamento, né? Que eu posso fazer para estimular as pessoas, até com, infelizmente, tem algumas mensagens subliminares para dizer que você realmente precisa de alguma coisa, ou que você talvez não tenha percebido que você precisava, mas você precisa. Aí as pessoas acabam se iludindo. Existe, eu acho que em relação ao comportamento das pessoas, que é o que você está colocando, existe uma necessidade que muitas vezes parte de um desejo. Eu tenho hoje um modelo, né? A gente usou o tema aqui do emagrecimento, mas existem outras condições que a gente percebe buscando qualidade de vida. Puxa, eu precisaria ter um ambiente com som, com uma sala mais adequada, a música vai me fazer bem, um livro vai me fazer bem. Tudo isso são situações que as pessoas hoje procuram para o seu bem-estar. Tá? E ninguém em sã consciência acorda pela manhã e diz assim, eu quero hoje me prejudicar. Não, a gente vai para um trabalho que eu gosto, vai para uma atividade que eu gosto, hoje eu vou fazer uma atividade de lazer, hoje eu vou fazer uma atividade profissional. Todo mundo está buscando hoje alguma coisa que me faça bem, que me coloque dentro de uma relação social boa. Só que o que está acontecendo, na minha visão, é que a facilidade dos acessos à informação, a facilidade dos acessos aos produtos, ela tem gerado uma ansiedade em chegar mais rapidamente nessa informação, nesse produto. Essa ansiedade, eu brinco em casa, principalmente, que eu falo, vocês são geração WhatsApp, né? Você mandou a pergunta agora, você já quer a resposta imediata, se você não tiver a resposta, você já manda a pergunta de novo. Todo mundo quer essa comunicação rápida, essas respostas rápidas. Eu acho que estão fazendo com que as pessoas não parem um pouquinho para dizer, não, deixa eu respirar. Eu vou fazer 3 movimentos respiratórios antes de tomar a decisão, antes de dar o passo seguinte. Essa ansiedade pela velocidade de informação tem gerado esse comportamento, muitas vezes, extremamente veloz, né? E muitas vezes pouco crítico em relação à decisão tomada. Então, o que me permita, só para fechar, se a gente começar a questionar e buscar um dado a mais, uma informação a mais, uma terceira ou uma segunda opinião, né, a respeito daquele tema, de preferência, obviamente, numa base mais consistente, tá, que seja emitida por profissional, por instituição que já tem um respaldo, e aí vamos fazer um pouquinho aqui do comentário sobre o Saúde e Debate, porque que busca informação sempre com consistência. O que a gente observa? Que as decisões, elas passam a ser umas decisões mais críticas, melhor embasadas e, obviamente, buscando o melhor resultado. Tá? Dr. Marlos, o que é mito em comunicação em saúde hoje? Eu acho que assim, existem coisas que nossos avós, né? Eu posso falar aí, nossos, né? Se me permite. Os nossos avós, né? Vêm lá daquele tempo em que havia muito empirismo, né? Muita coisa prática, muita observação. Puxa, olha, se você colocar a folha de tal coisa, você coloca, aquece ela, coloca, pode ser no ferro, pode cozinhar ela, mas coloca ela quente sobre uma ferida que ela vai puxar todo o pus e vai tirar o furúnculo, o tratamento de furúnculo. É uma época em que a gente tinha muito empirismo e isso ainda gera, né, alguns conhecimentos práticos, digamos assim, do que de fato precisa ser feito. Eu tenho um exemplo que eu acho que é bacana de lembrar. Com a tua pergunta agora você me puxou algumas memórias.
eu tive uma situação pessoal onde eu achava que a minha filha estava com febre, né? Ela estava muito febre, mas ela, na verdade, ela estava só com muita roupa, num ambiente fechado, né? E, obviamente, ela começou a ficar quente, né? Eu não perdia calor, não tinha como. E aí, puxa, meu Deus, minha filha está com febre, e eu já comecei a pensar, né? Se ela tem febre, ela está com infecção, isso vai gerar, pode ser uma meningite, e aí isso já começa. As pessoas, de uma forma geral, elas tendem a buscar, né? Dentro daqueles fatores que acabam gerando algum tipo de incômodo, né? Buscar algumas soluções. O que a gente considera? Tem um livro, me permita fazer aqui um comentário, tem um livro que eu li já há algum tempo atrás, ele é um livro já um pouco mais antigo, chama Assustadora História da Medicina. Esse livro, um livro do Gordon, se não me engano é Richard Gordon, ele fala o seguinte, ele fala assim, que a medicina é uma ciência de verdades transitórias. E quando você fala em verdade transitória, você diz assim, não, mas espera um pouquinho, verdade é verdade. Por que é verdade transitória? Por quê? Porque as coisas mudam. A ciência muda, a ciência traz comunicação. Então, existem algumas coisas em medicina que são, na verdade, mitos. Mitos no sentido de dizer assim, olha, isto aqui vai funcionar sempre. Não. Infelizmente, não. Existe, e aqui uma coisa que eu acho que é importante alertar quem nos ouve aí, quem está nos vendo, a variabilidade biológica que todos nós temos não faz apenas com que nós tenhamos rostos diferentes, olhos diferentes, nariz diferente. Não. A variabilidade biológica, ela reflete uma resposta biológica diferente para as mesmas exposições. Eu posso fazer uso de um remédio para baixar febre, para temperatura, para tirar dor, que para mim ele me derruba, ele dá uma resposta imediata fantástica. Uma mesma pessoa, numa mesma condição, com a mesma infecção, o mesmo quadro clínico, muitas vezes, usa o mesmo remédio e ele não funciona. Então, um mito que eu vejo é achar que todas as pessoas tomando aquele remédio vão ter a mesma resposta. Não vão. Isso varia de pessoa para pessoa, tá? Tem a ver com dose, etc., mas tem a ver, às vezes, com a resposta biológica. Um mito é achar que remédio resolve tudo. Não. Tem mudanças de comportamento que resolvem muito mais do que o próprio remédio. Voltando para o nosso exemplo aqui das substâncias, das seringas injetoras de medicamentos para buscar emagrecimento, né? Nem toda pessoa vai responder da mesma forma. Como a gente pode fazer uma comunicação da saúde de maneira mais simples e objetiva e de forma até a eliminar, né, esses ruídos e essa tentação e essa sedução que o senhor comentou por buscar uma informação, aspas, ou uma solução fácil? Fontes seguras de informação. Fontes seguras. As fontes seguras são aquelas fontes institucionais, tá? Muitas vezes a opinião de uma pessoa, quando a gente olha, até me permita aqui rapidamente fazer um comentário, você tem dentro da ciência, né, dentro da percepção do que é cientificamente adequado, existem várias maneiras de você classificar estudos que demonstram evidências fortes, tá? Evidência forte é uma evidência onde você tem, a gente chama essas classificações, né? Existem várias classificações de estudos científicos, mas basicamente a melhor fonte científica para você sobre um determinado tema são as chamadas revisões sistemáticas. O que são revisões sistemáticas? São revisões de artigos publicados, de estudos publicados. Existem estudos que são randomizados, ensaios clínicos que são randomizados para você poder ter uma metodologia científica adequada. Essa metodologia científica, ela vai construindo uma base de dados dentro de uma sequência de eventos. Eu tenho uma ideia, eu formulo uma hipótese sobre
uma atuação de um determinado medicamento, de uma determinada substância, ou desenvolvo uma nova substância, mas eu preciso testá-la para ver se de fato ela vai ter o resultado que eu espero. Essa substância, à medida que eu vou crescendo na minha pesquisa, tenho que ver o tamanho da população que está sendo testada, eu tenho que ver a resposta, se ela foi feita inicialmente em laboratório, se ela foi feita com animais, quais foram as respostas dos animais, depois eu levo isso para uma população de humanos, né, para poder saber se a resposta biológica desse grupo de humanos que eu selecionei vai ser adequada, depois dizer agora eu tenho comprovação científica de que eu vou ter um resultado. Então, quando eu penso cientificamente sobre o uso, a aplicação, o consumo de determinado produto, e aqui pode ser de remédio, mas também pode ser de uma televisão, pode ser de um tipo de gasolina, um tipo de... Quando eu penso nisso, eu preciso ter toda a sequência de eventos da pesquisa que me levaram a dizer, olha, isso de fato funciona. Isso aqui ainda não tem comprovação suficiente, ou isso aqui não funciona. Eu preciso de um tempo de maturação de consumo, tá? E isso muitas vezes hoje, para nós, tempo é uma coisa fundamental, né? Todo mundo quer fazer tudo rápido, né? Então, eu preciso de um tempo para dizer, de fato, ele funciona e vai continuar funcionando, porque isso está consolidado. Né? Então, eu acho que a gente tem que regular um pouquinho, através de uma política específica, né? E dizer, olha, toda pessoa que se manifestar com sua opinião própria, todo aquele que conduz uma determinada informação para uma grande massa de pessoas, ela tem que ter, de alguma forma, algum selo de certificação científica. Ela tem que ter olha, eu submeti essa minha fala a uma organização que faz, na medicina a gente usa muito a questão da acreditação, né? Porque é você ter uma instituição que vai verificar o passo a passo, se ele foi cumprido, se ele de fato gera segurança, e quando a gente fala em saúde, segurança é o primeiro item, né? Eu preciso ter segurança em todas as intervenções que a saúde faz. Então, nós precisaríamos ter selos que permitam dizer, esta informação é valiosa, esta informação carece ainda de mais tempo de observação, ela ainda não é uma informação valiosa, ou essa informação já foi comprovadamente mostrado que ela comprovadamente não funciona. Além desse exemplo que o senhor acabou de dar, quais outras estratégias poderiam ser pensadas para engajar o público, né, com informações de qualidade e, de alguma forma, minimizar essa propagação de fake news? Eu vou colocar da seguinte forma. Hoje, a gente tem, dentro da área médica, né, que é minha praia, onde eu me sinto mais confortável, né, pela vivência e pela experiência, hoje eu tenho um médico de confiança. Tá? Se eu eventualmente precisar ter uma intervenção que seja especializada, tá? Eu devo procurar uma pessoa que possa me orientar em relação a essa intervenção. Então, eu sou um fã de atenção primária em saúde, quem me conhece sabe bem disso. A atenção primária em saúde, ela tem por base uma coordenação de cuidado. Eu estou usando o exemplo da medicina para jogar na informação, da maneira como você me formulou a questão. Se eu, hoje, como médico, não tenho competência suficiente para atender um problema oftalmológico, por exemplo, que não é a minha especialidade, o que eu faço? Eu digo, olha, eu vou te encaminhar para um oftalmologista. Você veio me procurar por um problema oftalmológico, que eu não tenho conhecimento, experiência suficiente para encaminhar a solução, mas eu vou te encaminhar para o oftalmologista. E a pessoa, geralmente, diz assim, doutor, quem é o oftalmologista que o senhor me recomendaria? E eu, obviamente, vou indicar a pessoa em quem eu tenho confiança. Porque nós estamos falando sempre de um nível de segurança para qualquer tipo de intervenção, mesmo sendo uma consulta, a consulta é uma intervenção, mas nós precisamos manter esse nível de segurança. E eu vou dizer, olha,
pessoa especializada em oftalmologia que eu conheço e que tem essa habilidade e vai poder ajudar no teu problema é fulano de tal. Tá? É o doutor, tal, e ele tem uma estrutura bacana, ele tem equipamentos, eu conheço a estrutura e eu estou te indicando, então, essa pessoa. Eu estou te indicando um laboratório de análises clínicas, um serviço de imagem, um hospital para caso tenha internamento, mas também a gente precisaria ter isso na área de informação. Uhum. Qual é o órgão que eu submeto, por exemplo, aquele vídeo que eu fiquei 3 minutos ouvindo essa pessoa falar, ela me convenceu perfeitamente de que aquilo é a melhor solução que eu tenho, mas eu não sei bem se a universidade que ele citou é uma universidade de boa qualidade para esse tema, ou se aquela medicação ela foi de fato testada. Eu só recebi essa informação e estou tentando, assim, me convenceu de que aquilo é bom. Vou procurar uma segunda certificação. Olha, recebi esse vídeo. Eu acho que se a gente tivesse esse órgão, não é um órgão regulador, tá? Eu acho que é importante a gente também entender que eu não posso cercear a liberdade, né? Liberdade de informação, tá? Mas um órgão certificador. Verificamos essa situação e essa situação, realmente o que ele falou, tem fundamento, essa universidade é certificada, ela tem uma boa estrutura, pode seguir. Então, é importante que a gente tenha isso, porque hoje, infelizmente, a gente está assistindo aí situações assim que são extremamente preocupantes, né? Você vê grandes influenciadores cometendo crimes, praticamente. E, doutor Marlos, como cada um de nós, né, pode colaborar e resistir à tentação de não ficar compartilhando informação falsa ou que a gente não tenha segurança, né? Complementando isso que o senhor acabou de falar sobre a confiança, como não espalhar, né, notícias falsas por aí? A pergunta é excelente, né? Porque o que a gente vê hoje, me permita aí, obviamente eu não vou citar nome, mas eu recebi de um colega com quem eu tenho, assim, maior apreço, para mim, um exemplo de profissional, um profissional de excelente qualidade. Mas ele, num grupo, ele mandou uma mensagem, e aí, puxa, eu vi que ele transcreveu, ele só repassou a mensagem, eu fui olhar a mensagem, pois gosto muito de algumas coisas que ele posta ali, e eu fui ler a mensagem, eu digo, poxa, será que ele não percebeu que os nomes que estão sendo colocados aqui como referência são nomes falsos? São nomes que não existem, né? E aí imediatamente eu passei para ele, colega, dá uma olhadinha aqui, você percebeu que o que você colocou aqui, você simplesmente passou a mensagem, você percebeu que tem uns nomes falsos aqui, estão colocando, brincadeira, tem coisa, tem combinação de nomes ali que formam palavrões, aquela coisa toda, né? Aham. O que aconteceu? Ele provavelmente não leu o texto inteiro, ou se leu com algum tipo de desatenção, ou teve algum, e simplesmente repostou, colocou no grupo. Falei, então, aí ele, meu Deus do céu, eu não tinha percebido. Eu falei, nesse ponto, pessoalmente, sou bastante crítico. Quem trabalha com a gente sabe que eu gosto de ler texto e gosto de dizer, olha, essa construção de frase aqui tá ruim, tem uma palavra que está errada, né? E às vezes uma mudança de uma letra, ela instiga, né, um pensamento completamente diferente. Então, acho que uma coisa que é fundamental é assim, eu pessoalmente só reposto para grupo que tenha, para pessoas que realmente vão utilizar aquela informação de alguma forma, de maneira prática, né, o que vai servir para orientar em alguma ação, seja médica ou seja, às vezes, de comportamento social, né? Mas eu particularmente só reposto nessa condição. É muito raro, inclusive, repostar coisas que não tenham um fundamento grande, tá? Mesmo orientações que às vezes vêm das nossas instituições médicas, né? Eu tenho que fazer um filtro, porque nem sempre, né?
a construção dela foi completa. Nós tivemos aí, só para citar, assim, genericamente, nós tivemos a postagem de uma regulamentação na área médica, que quando você olhava a exposição de motivos que gerou essa resolução, ela estava muito mal embasada. Ela usou algumas questões que eram muito pontuais, muito específicas, né, para uma área, e foi misturado com outra área. Eu fiz questão eu acho que a maneira como foi colocada a resolução, ela carece um pouquinho mais de informações mais técnicas. Talvez ouvindo a especialidade X, talvez vocês tenham uma consistência maior. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande repostar. É muito grande a responsabilidade. Por quê? Porque se aquilo, de alguma forma, foi apresentado de forma incompleta ou mesmo de forma errônea, né, eu estou publicando um erro, eu passo a ser cúmplice dessa informação. Então, nesse sentido, eu acho que o repostar tem que ser muito crítico. Tem que ser muito crítico. Eu não posso simplesmente mandar uma informação se eu não tenho certeza sobre essa informação. E aí voltamos, acho que, para a colocação anterior. Eu preciso de uma certificação disso. A certificação eu mesmo posso fazer, não tem problema. Eu posso ir lá e verificá-la num outro conteúdo, numa outra abordagem, se a fonte citada de fato escreveu aquilo mesmo, ou se aquilo é uma interpretação pessoal, né? Eu posso fazer esse tipo de coisa. Não que eu vá fazer isso para todas as situações, tá? Se eu tenho, por exemplo, informação, olha, recebi informação que o preço da gasolina no posto tal está mais barato. Fala, vai lá e dá uma checada. Eu recebi, vê se isso te interessa, vai lá e cheque. Eu não estou dizendo que ele está mais barato, porque eu não fui lá ver, né? Eu não sabe fazer, mas com esse tipo de alerta, né? Ó, pessoal, eu recebi, não li. Às vezes tem textos que são enormes e que vêm para ler no celular, para gente que já tem um pouquinho de dificuldade visual, você lê letra pequena, já digo, ó, não li o texto inteiro, mas pode ser uma informação interessante para você, dá uma checada. Não estou dizendo que estou de acordo com o contexto, porque eu não li inteiro. Então tem que ser honesto nessa transmissão. Eu acho que isso é fundamental. Dr. Marlos, eu agradeço pela excelente entrevista e espero, né, como é a proposta do Saúde Debate, que essa nossa conversa sirva para as pessoas refletirem sobre a importância de não divulgar fake news. Muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço, Deus. A oportunidade é sempre boa. E aí, obviamente, a gente vai recomendar o Saúde Debate como uma fonte segura de informações na área de saúde, tá? Existem várias fontes, é lógico que não é exclusivo do Saúde Debate, mas eu acho que é importante isso, e agradeço muito a maneira fácil como você conduz aí e deixa a gente à vontade para falar o bastante que eu falo. Obrigado pela atenção. Até mais.